IPTU, aluguel, muita conta para pagar nesse começo de ano, né, gente? Plano de saúde e, para completar, lista de material escolar. A gente já tinha começado um live sobre isso agora há pouco, não conseguimos continuar, mas agora a gente volta. A gente vai te ajudar a economizar, não vai, professor? Com certeza. Esse é o professor economista Gilberto Braga, veio aqui para te ajudar a resolver esse problema. São muitas contas, mas dá para economizar. Até 30%, né, professor? Isso. Tem muitas dicas para você adotar aí. Lá de São Paulo, Vanessa Lima, editora da Crescer, sabe tudo sobre pais e famílias, vai ajudar a gente também a esclarecer suas dúvidas. Oi, Vanessa. Oi, boa tarde, gente, tudo bem? Tudo bem. Nossa, Vanessa, vocês têm recebido muito e-mail, muita preocupação de pai com excesso de gastos com as crianças nesse começo de ano? Muitos pais preocupados, porque janeiro, como você falou, é um mês realmente complicado. Quando você tem filhos, essa conta se multiplica assim num nível absurdo, né? Nossa, eu não sei como é isso ainda. Não tô ansiosa por essa parte. Professor, mas dá para economizar mesmo? O que você sugere para as pessoas? Que medidas que podem ser tomadas entre os pais para facilitar esse processo, para o começo do ano não ser tão difícil assim? Olha, Carla, a medida mais eficiente é você formar grupos de pais para fazer compras coletivas. Hoje as listas elas são praticamente iguais para os grupos de turma, e uma dificuldade que existia no passado, que nesse período de férias as pessoas ficam desmobilizadas e não sabem como se conectarem uma com as outras, atualmente isso não existe mais, ou seja, até há uma facilidade. Os próprios filhos têm os coleguinhas de escolas nas redes sociais. Então, antigamente, essa dificuldade das férias, de você não saber aonde o outro mora, como é que você faz para entrar em contato, hoje as próprias crianças, os estudantes, eles têm conexões. Então, pelas redes sociais, os pais podem buscar os responsáveis dos outros filhos, da mesma classe, da mesma turma escolar, e formarem um grupo para compras coletivas. A compra coletiva é quando você faz uma única operação comprando para um grupo de alunos, e dessa forma você consegue ter, pelo volume, pela quantidade maior, uma condição econômica de negociação mais facilitada do que aquela que você vai ter se comprar individualmente. Então você vai comprar para 20 crianças, 30 crianças, a mesma coisa, então você consegue um desconto ou um parcelamento numa condição mais facilitada. É a famosa compra por quantidade, né, professor? Sim, o volume pesa e, obviamente, para quem está vendendo, é interessante vender direto. Então você elimina o papel do intermediário, que é a livraria. Então você vai comprar direto ou do fabricante ou do distribuidor. Então você elimina essa margem, que ela é estimada aproximadamente entre 10% a 30%. Então, no limite, na média, você conseguiria um desconto de até 30% ao fazer compras coletivas. Mas é importante ter um pai para encabeçar esse movimento, né, professor? Porque é complicado, né? Tem que negociar, né? São vários fornecedores, então precisa ter alguém mais organizado para liderar aí, né? Normalmente você sempre vai ter aí um responsável que tenha um trabalho um pouco mais flexível, e esse tipo de negociação, ela praticamente quase toda pela internet. O que dá mais trabalho não é fazer a negociação com quem você vai comprar, é você juntar as pessoas no aspecto do financeiro, porque alguém vai ter que disponibilizar uma conta bancária, receber os depósitos dos outros pais e cuidar de fazer a liquidação financeira. Então esse é o lado mais difícil da situação, porque ainda tem um risco daquele pai que entra no grupo, mas na hora H não chega com dinheiro. E aí quem colocou o seu nome na frente ou usou o seu cartão de crédito fica ali com aquele problema para resolver. Entendi. Se você receber uma lista de material escolar grande ou muito cara, manda pra gente que a gente quer ver. A gente vai ler aqui ao vivo pra gente compartilhar ideias sobre como você pode fazer para economizar também. Pode mandar só o valor, pode mandar fotos da lista, o importante é a gente trocar essa ideia. Vanessa, e aí, o que você achou dessa ideia das compras coletivas? Você já tinha visto alguma coisa sobre isso? Tem notado essa tendência entre os pais? É uma boa alternativa. A gente vê alguns movimentos de pais nesse sentido, sim.
realmente, né, quando você compra mais, você ganha um maior poder de negociação de desconto. Professor, uma dúvida aqui também que a gente recebe de muitos pais, né? Quem deixou para a última hora essas compras? Porque muitas crianças começam agora na semana que vem já na escola, né? Isso também acaba prejudicando o valor total da lista. Como fazer nesse caso para tentar fugir aí das compras com pressa, né? Que acho que também são inimigas da economia. Esse é um problema grave. Na verdade, a gente hoje tem duas características que nós estamos observando nessa volta às aulas em 2017. Uma é aquela pessoa que ouviu o ano passado inteiro crise, 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 e já fez uma reserva financeira para a volta às aulas junto com aquelas contas de início de ano que a Carla mencionou agora há pouco. Então essa pessoa que tem o dinheiro, ela normalmente sai pesquisando, e aí ela consegue, naquele item, ela vai economizando e vai comprando aonde ela encontra mais barato. Hoje esse trabalho de pesquisa, a internet ajuda muito, né? Mas essa compra picada, ela só é recomendável para quem tem tempo e ainda vai poder fazer isso até o dia que as aulas vão começar e vai pagar à vista, ou seja, ela tem o dinheiro na mão. Para aquela pessoa que, como uma boa parte dos brasileiros, está com o orçamento apertado, não tem folga e pretende parcelar, aí a dica é fazer o contrário, é comprar tudo no mesmo lugar. Aí pelo mesmo efeito das compras coletivas, só que no universo menor da livraria, você consegue, ao ter uma conta final mais elevada, parcelar no cheque pré-datado ou no cartão de crédito sem juros, numa condição que não te sufoque tanto financeiramente. Então, a dica é comprar tudo no mesmo lugar. E aí, com relação à questão das crianças, que é uma outra situação que é muito curiosa, os alunos, existem dois problemas aí que a gente tem que analisar. Tem pais que vão com os filhos comprar o material e a criança interage com a sua preferência, sobretudo nos itens que são de uso mochila individual. Do Homem-Aranha, do Super-Homem, o estojinho. da Barbie. E aí, isso tradicionalmente encarece a conta. Então, quem quer economizar não deve levar o filho na hora de fazer a compra do material escolar. Por outro lado, certamente, contrariando a tese dos economistas, na qual eu me incluo, você vai ter uma série de professores, pedagogos e pessoas que lidam mais com o lado da educação, que dizem que, dependendo de como essa relação é construída, a presença da criança na livraria, na loja, ela estimula um comprometimento, desperta o interesse da criança pelo ensino já no ano letivo, e às vezes mesmo que você tenha que comprar um item mais caro que o outro, isso tende a ter um resultado educacional interessante. Então tem que abrir mão de algumas coisas. Tem que botar na balança, ver o que é melhor. Normalmente quem vai com o filho no primeiro pedido, não, isso está muito caro, no segundo, não, isso está muito caro, mas lá pelo quarto, quinto pedido, alguma coisa o pai ou o responsável tende a ceder. Né? Então, em média, de cada 5 pedidos, você escuta 4 nãos e 1 sim. É razoável essa conta. Uma pergunta, professor. Você falou que quem guardou dinheiro vai conseguir pagar à vista e conseguir um descontinho. Mas vale a pena, nesse período de incertezas, você se descapitalizar nesse momento difícil que a gente vive? Mesmo que esse descontinho venha a calhar, né? 30%, 10% é muita coisa, né? 10% de uma lista de R$1.000, por exemplo, que é comum, infelizmente, muitos até pais... muito mais até que muito 1.000, mais né? que isso. A gente já tem aqui até uma leitora falando que a lista do filho dela foi de R$1.500 no ensino médio, ensino fundamental 2. É muito caro, realmente. É muito caro e numa época como de hoje, isso é uma característica que varia de família para família, né? Obviamente tem muita gente que não consegue ficar tranquilo sabendo que está devendo a livraria, então prefere pagar à vista. À vista. Né? Agora tem outros que estão olhando aí que tem o material escolar
tem o uniforme da escola, porque as crianças de um ano para outro elas crescem, então é difícil você reaproveitar a roupa. Se o uniforme sobreviver, se ele tiver resistido, né? Então normalmente isso acontece, é comum. Então isso varia muito, até porque tem gente que está em dificuldade. Aqui no Rio de Janeiro, particularmente, nós temos o caso do funcionarismo público, que muitos estão sem receber ou vão receber parceladamente. Então, você poder jogar os pagamentos para frente vem de encontro ao fluxo de caixa de muita gente nesse momento. No caso desses pais que estão sem receber, você tinha me falado, né, antes da gente começar, que outra opção seria organizar essas feiras de troca de livro, né? Isso. De venda de livro mais barato, porque a criança não vai... Aquele livro que ela usou, ela não vai mais precisar dele, né? Essa é uma outra tendência, que é o reaproveitamento e a reciclagem do material já utilizado. Esse você precisa de um apoio logístico, então a escola tem que entrar fisicamente cedendo um espaço. Aquele espaço onde cada um chega lá, coloca o material que não precisa mais, ou do ano anterior, no caso dos didáticos, isso acontece muito. E aí vai uma outra pessoa e compra aquilo ou troca por um outro item. Então é interessante quando os colégios potencializam, estimulando essas trocas, porque a capacidade da troca ser feita pelas redes sociais ela é mais baixa. Então é interessante quando o colégio, nesse período aí de início de aulas, disponibiliza uma sala para provisoriamente fazer ali uma central de trocas entre os pais e disponibiliza também até um funcionário da escola para que, obviamente, os pais não vão ficar lá o tempo todo. Então, cada um coloca, tem um critério de identificação e vai sendo feita a troca. E quem está trocando, isso é muito importante, tem o poder, o direito de manusear aquilo que vai pegar, ou seja, você não troca no escuro, você vê se o material está realmente em boas condições, se pode ser utilizado, para não levar gato por lebre. Vanessa, temos perguntas daí? A gente tem percebido realmente essa iniciativa de alguns colégios aqui em São Paulo, de organizar essas feiras de troca até de uniforme também, quando dá, né? Porque o uniforme às vezes não sobrevive, aí, como vocês falaram. Mas em alguns casos, algumas festas conseguem aproveitar, então é ótimo mesmo. Eu queria compartilhar com vocês o caso de uma mãe que a gente acompanha aqui no grupo de um Facebook de mães, contando que ela foi comprar material escolar das crianças e ela tem 3 filhos. A lista deu, no total, R$ 2.144 na compra pela escola, né? E aí ela falou, não, eu vou pesquisar, ela foi em umas lojas, enfim, e conseguiu comprar tudo por R$ 421. Que isso? Então é uma diferença bem grande. Na né? mesma cidade? A parte de caderno, lápis, tintas, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que fazem parte aí. Então acho que realmente vale bater perna também, né, professor? Para procurar, né? Embora dá mais trabalho, mas enfim. Ainda mais no calor, né? Então as pessoas realmente, como a gente dizia aí, gastar a sola de sapato. Vale a pena procurar. Agora, uma tendência interessante, Vanessa, que a gente tem observado, é que várias livrarias criaram para esse período de volta às aulas um WhatsApp para receber lista escolar. Então, na verdade, você manda uma foto da lista do colégio pelo WhatsApp para as livrarias e a livraria retorna com o preço da lista item a item para você. Então facilita esse trabalho de depuração e de pesquisa, porque muitas vezes você fica ali pesquisando item a item na internet. E hoje em dia esses buscadores de internet, eles têm aquelas livrarias que de alguma maneira pagam para que apareça o nome delas na frente. E aí você, toda hora que você vai pesquisar, aparece sempre a mesma livraria, o mesmo site na sua frente. Então, quando você utiliza esse WhatsApp, é até uma dica para as livrarias que estejam nos assistindo, que ainda não tem, que isso é tão fácil de fazer, é um serviço que facilita muito a vida dos pais e é uma forma de você burlar esses buscadores que tentam impor para o usuário das redes sociais que eles vejam sempre aquele site que é um patrocinador ou anunciante
daquele sítio. Tem que você economiza também a sola de sapato, né? Lógico, ainda mais no calor que nós estamos. Só o dedo mesmo trocando mensagem, está ótimo. Eu vou compartilhar o caso de uma leitora também, aproveitando a deixa, Vanessa, sobre essa que eu citei agora há pouco de R$ 1.500. Rosângela Sampaio de Araújo. Livros absurdamente caros. Meu filho do Ensino Fundamental 2 parece que está fazendo doutorado. São R$ 1.500 só de livros esse ano. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Na verdade, os livros didáticos, eles são hoje controlados por, se a gente for pegar 4 grandes editoras, elas concentram 80% do mercado de livros didáticos. Então isso é praticamente um cartel, né? Então aquelas editoras tradicionais, elas foram todas sendo vendidas para grupos estrangeiros, que apesar de manterem os nomes tradicionais, hoje você tem uma gestão multinacional. Então é um aumento absurdo, muito acima da inflação. Algumas pesquisas já dizem que nós estamos tendo um aumento aí na faixa de até 16% em 2017 em relação ao que custava o material escolar em 2016, desculpa. Então, na prática, por uma inflação anualizada aí, em torno de 7%, nós estamos tendo um aumento que é o dobro da inflação. E, na verdade, isso pesa muito mais no orçamento das famílias, e esse tipo de iniciativa de pesquisar, formar grupos, fazer trocas, é a alternativa para não pagar mais caro. Senão, não tem jeito. Nossa, é complicado isso, né? Porque é uma conta que não tem como você deixar de pagar. Tem uma outra mãe aqui dizendo que ela não tem lista de material, mas ela tem aquela famosa taxa de material escolar, é a Deise Luz Caldeira. Ela está dizendo que é um absurdo, fora os de uso pessoal, tipo caderno, caneta, borracha. Professor, essa lista de material, essa taxa, né? Você acha que ela pode acabar saindo mais cara do que se o pai tivesse poder de pesquisar? Ou você acha que vale a pena? Veja bem, tem um lado interessante do ponto de vista da padronização, porque a própria escola compra, ela sempre vai dizer que ela vai usar esse poder de compra coletivo porque ela está comprando para todo o grupo de alunos. Do ponto de vista econômico, isso é até, eu diria que matematicamente, financeiramente, é uma boa ideia. Entretanto, tem um lado do Código de Defesa do Consumidor que tem que ser olhado com cuidado, porque muitas vezes essa taxa não se sabe o que está incluído dentro dela. Então, você tem, às vezes, itens que a própria legislação já não permite que sejam cobrados dos pais. Tem escola que coloca pacote com 4 rolos de papel higiênico, folha dupla, pano de chão, pano de limpeza, resma de papel para impressora, e itens que não são de uso individual dos alunos e que por lei não poderiam ser cobrados. Então, a escola que cobra taxa de material escolar é preciso que tenha uma, digamos assim, uma transparência, uma informação de que itens estão sendo efetivamente colocados, incluídos nessa taxa, e qual é o valor desses itens coletivamente, para que o pai possa ter até o direito de: eu não quero pagar a taxa e eu mesmo vou me encarregar de comprar individualmente esses mesmos itens para o meu filho. Então, na verdade, a taxa de material escolar, ela precisaria, para não ser considerada uma afronta às práticas da lei de consumidor, que ela fosse totalmente transparente e os pais não fossem obrigados a pagá-la, ou seja, eles pudessem ter a opção de, não querendo aderir, comprarem sozinhos por conta própria os mesmos itens. Vanessa, temos perguntas? Tenho até na verdade, uma experiência individual aí nesse sentido, porque com a escola da minha filha foi exatamente assim. Eu fui olhar, eles têm essa opção da escola comprar o material, e aí eu fui pedir a lista para ver o que tinha, para ver se saía mais em conta eu mesma ir atrás. Mas tem itens, por exemplo, que ela ia precisar de 10 folhas do papel XYZ. Quando eu fui pesquisar, quando vendia num pacote de 50, sairia mais barato. Então, no final, eu acabei optando pela escola mesmo.
paguei a taxa de material. Mas acho que vale a pena, né, professor, os pais sempre pedirem para observar esses itens, enfim, ver se vale a pena. E nesse caso é opcional, né? No seu caso foi opcional, né, Vanessa? Você pôde... Isso, opcional. E isso é importante também, né? Eu acho que... Para ver se vale a pena. Na verdade, se for uma imposição, é ilegal. E isso, às vezes, as escolas utilizam como um artifício e, normalmente, esse artifício não vem sozinho. Ou seja, ele vem com coisas dentro da lista que, normalmente, não são de uso individual. Num certo sentido, a gente pode até considerar no seu relato, Vanessa, que quando ele pede 10 folhas de alguma coisa que não é a forma como isso é comercializado, ele está praticamente criando uma indução para que você opte pela compra da taxa escolar. Então isso é, sob certa forma, discutível, né? Porque, teoricamente, ele não poderia pedir individualmente um item que não é comercializado assim. Você não vai pedir 3 folhas, 10 folhas quando se sabe que aquilo é comercializado 50. Então, se é 50, é de uso da escola, não deveria ser de uso individual daquele aluno. Então, isso deveria estar dentro do custo da mensalidade e não do custo individual do aluno. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que é criticável a maneira como a lista às vezes é estruturada, porque existe quase que uma manipulação para forçar o pai a usar ou fazer a opção pela taxa e não pela compra individual. Tem um comentário aqui. Oi? Mais uma armadilha aí das listas que as pessoas têm que ficar de olho. Tem que ficar atento. Um comentário da Natália Jorge: nem sempre dá para reaproveitar os livros, porque infelizmente tem muita mudança, os livros vão mudando todos os anos. Isso realmente dificulta o processo, né, professor? Isso é algo, assim, eu como professor, eu acho muito complicado, porque igual para a faculdade. Na faculdade é muito raro a gente trocar as obras. O que a gente às vezes tem é uma edição nova. Mas nas escolas é muito comum de um ano para outro haver uma troca de livros didáticos. E isso, às vezes, tem uma outra armadilha por trás disso. Normalmente, próximo de cada grande escola, ou associado já a essa grande escola, você tem 2 ou 3 grandes redes de livraria ou lojas de bairro conveniadas. Então, quando você faz uma troca do livro didático de um ano para o outro, você está forçando a pessoa a comprar e não poder reaproveitar, né? Ou daquele aluno que já passou e não vai mais usar e manteve o livro em boas condições, ou até mesmo para a criança que tem um irmão mais velho que poderia passar o livro para o irmão mais novo. Então essa troca, às vezes, denota um acordo comercial em que muitas livrarias elas bonificam escolas e professores pela compra do material didático. Então é como se a gente pudesse dizer assim, olha, o professor vai ser comissionado. E aí, porque ele vai receber um rebate, né, uma comissão pelo que a livraria vender, ele força que os pais gastem mais. E a maneira mais crítica, ou mais, eu diria, ardilosa de fazer isso, é trocando o livro didático. E aí os pais têm que novamente se informar, né, sobre como a escola funciona antes de optar por aquela escola, né, professor? É muito difícil, né, você escolher uma escola onde você preza pela qualidade do ensino, pela metodologia, e de repente você perceber que essa escola todo ano troca a orientação do livro didático. Parece que sempre isso faz, será que eu fiz a escolha certa? Será que está correto toda hora trocar o livro didático? Porque é como se você estivesse mudando a proposta de ensino daquela escola. Então isso é muito difícil. Os livros didáticos não mudam com essa velocidade toda. Normalmente o que se tem, sim, uma edição mais nova, uma atualização, corrige-se menos de 5% de uma edição para outra, ou então se incorpora, no caso de livros de história, fatos mais recentes, etc. Mas não existe, tanto que nós estamos aí discutindo, por exemplo, um novo currículo do ensino médio, né? E isso tem gerado, inclusive, uma grande comoção, um debate popular muito grande. Então não era para os livros ficarem mudando toda hora. Vanessa,
Vanessa, antes da gente começar, o professor estava me falando que uma conta importante que os pais têm que fazer antes de matricular os filhos é os gastos, né, de manutenção daquela criança na escola, né? O uniforme, material escolar, transporte. Você acha que os pais fazem isso geralmente ou ficam pensando muito na matrícula? Eu tenho a impressão de que o custo mensal, né, ele fica mais na cabeça e às vezes as pessoas acabam deixando de fora essa conta mais completa. O que você acha? Eu acho que as pessoas, elas fazem essa conta mais geral, né, mais a mensalidade. Será que a mensalidade vai caber no bolso? E se esquecem de considerar, às vezes, esses outros custos, né? Principalmente com transporte, se a escola é longe, quem vai buscar, quem vai levar. A própria alimentação, né, que às vezes está inclusa na mensalidade, às vezes não. Então, é uma conta que realmente as pessoas, acho que não fazem completamente, assim. Aproveitando aqui a deixa, a gente tem uma pergunta da Cristiane Rosa. Ela quer saber se é possível pedir a lista de material antes de fazer a matrícula, até para você avaliar se vale a pena. Isso é comum, professor? Normalmente a lista, em várias escolas, ela fica no site da própria escola. Então você entra ali pela série e você consegue, pelo ano, você consegue baixar a lista completa. Eventualmente pode não ser, por exemplo, a lista correta que vai ser utilizada, mas foi utilizada no ano em que você está pesquisando. Então você chega numa estimativa muito perto de quanto você vai gastar. Olhando pela lista, você consegue ter uma noção do que a escola pede. Certo. Só aproveitando aqui, Carla, mais uma perguntinha. Claro. A compra de material escolar pela internet sai mais barato? A Thaís Pombo pergunta. Olha, normalmente sai, porque sobretudo se você compra em grandes distribuidores. Por quê? O que acontece? Quando o material escolar sai do depósito e vai para uma livraria de bairro, certamente esse transporte, esse frete até a livraria, mais o custo físico da livraria, aluguel, pessoal e a margem que o comerciante coloca, isso tudo vai para o preço final do material escolar. Quando você compra pela internet, não é a livraria da esquina que vai te vender e vai entregar na sua casa. Isso sai normalmente de um centro de distribuição, que vamos chamar a linguagem popular, é um grande depósito, que fica normalmente na periferia das cidades. Então você economiza uma etapa do ciclo de comercialização. E isso tradicionalmente se transforma num preço mais baixo. É a mesma coisa de quando você vai comprar um eletrodoméstico pela internet, que está em promoção, e você vai na loja física, que é a mesma que está anunciando pelas redes, pela internet, você descobre que aquele eletrodoméstico na loja física custa mais caro do que pela internet, e ele não consegue te vender pelo preço que está anunciado na internet. Então, na verdade, o material escolar, comparativamente, vai sofrer o mesmo efeito. Ele tende a custar mais barato quando é comprado pela internet. Mas aí a antecedência é importante também. Lógico. E é preciso investir tempo nisso, porque não é fácil. Porque uma lista de material escolar, minimamente, ele nunca tem menos de 20 itens. Então, na verdade, você vai fazer 20 pesquisas. Nossa, é trabalhoso, né? Trabalhoso. Você pode elencar 5 lojas e se ater a isso, professor? Eu prefiro não dizer o nome das lojas aqui, não, sim, mas você pode selecionar. O pai pode o pai ele pode selecionar. Normalmente o que a gente faz? A gente sugere a loja de bairro, porque apesar de ser de bairro, você não precisa comprar tudo pela internet, mas às vezes um item que é de uso muito personalístico, que é pessoal, que a criança quer escolher, o estojo, a mochila, né? Então ela pode ir comprar na loja de bairro, e também 5 grandes distribuidoras. Né? Para não ter que ficar também cada item num lugar, né? Exatamente. Borracha numa loja, lápis na outra. Vamos tentar também simplificar para o pai, né? Que pode estar trabalhando e está com dificuldade de tempo, né? Isso, hoje também tem esses famosos atacarejos, né? Ou seja, aqueles atacados que vendem também para o varejo. Então, às vezes é interessante olhar, porque
se é um item que você usa muito na sua casa, por exemplo, lápis. Então, de repente, você comprar, em vez de comprar 3, 4 lápis, comprar uma caixa de lápis, uma caixa de caneta, pode servir para a família inteira, e nessa época de volta às aulas pode ser também interessante, porque o preço unitário sai mais barato. Vanessa, temos umas perguntas? A gente tem uma Cristiane Rosa perguntando aqui se essas listas enormes são questionáveis. Se é certo pedir tem uma quantidade que você pode desconfiar e falar, peraí, isso aqui tá demais. Como é que os pais podem fazer nesse ponto? Olha, normalmente você desconfia porque você tem uma ideia de que o quanto uma criança vai usar, né? O que ela faz dentro de casa é o que ela vai fazer na escola. Então, uma criança não vai gastar uma caixa de lápis de cor por mês e assim sucessivamente. Então, o desconfiômetro, como a gente diz, funciona. E todas as vezes que essas listas forem muito grandes, aí é preciso conversar com a escola. Só que a conversa individual, ela tem muito pouca força. Aí a gente tem que buscar agregar mais pessoas que também se sintam incomodadas, ou seja, buscar outros pais e responsáveis e tentar fazer uma conversa coletiva e dizer, pô, peraí, tem coisa demais aqui, eu acho que vocês estão pedindo muito, estão extrapolando, vamos sentar e rever essa lista, porque não dá para funcionar assim. Normalmente a escola ela faz uma queda de braço, né? Uma imposição. Ela diz, então se eu diminuir a lista, eu vou aumentar a mensalidade, no caso do ensino privado e particular. Então chega a ser quase uma chantagem, né? Então é preciso também falar com cuidado e ponderar naquilo que de fato é muito excessivo, né? Tem muita coisa que a gente fica na dúvida, mas tem outras coisas que a gente diz assim, poxa, por que eu tenho que colocar pano de prato na minha lista? Ou pano de limpar pó? Ou por que eu já vi lista de material escolar em que a escola pedia papel higiênico, detergente, água sanitária? Isso não é de uso individual, isso é para fazer faxina na escola. Então, esses excessos todos, já há disposições legais que proíbem que as escolas peçam, mas às vezes elas pedem demais determinados itens. Então, uma das coisas que muitas escolas fazem é a personalização do material escolar. O que é essa personalização? Mesmo aquilo, dependendo da série, isso é muito comum quando os alunos, os estudantes são mais jovens, são de idade mais baixas. É você colocar etiquetas com nome em tudo, mesmo aquilo que vai ficar permanentemente dentro da escola. Então, se a caixa de lápis de cor não volta todo dia na mochila, vai ficar lá, você personaliza o seu estojinho de lápis de cor e orienta a criança para dizer, olha, arruma as suas coisas no final da aula, bota tudo na caixinha, coloca lá no lugar, lá na estante onde vai ficar guardado. Então, tem também uma coisa de disciplina e educação dos alunos e socialização que a escola tem que contribuir. Sem tempo, paciência e dedicação não tem como economizar, né, professor? Já sabemos, já percebemos isso. Com certeza. Tem que estar empenhado em gastar menos dinheiro. É uma tarefa para todo mundo, né, nesse tempo de crise. Vanessa, temos umas perguntas? Eu acho que eu tenho uma dúvida minha também aqui de novo, abusando do professor aí. Na questão de levar as crianças para comprar junto, que vocês mencionaram há pouco. Também pode ser uma boa oportunidade, né, professor, para ensinar as crianças já desde cedo o valor do dinheiro, o que é barato, o que é caro. Como fazer aí? Como lidar com essas crianças nesse momento? Normalmente o que a gente sugere é que a ida às compras não seja uma espécie de passeio no parque. Isso seja relativamente planejado. Então, assim, já se negocia antes com a criança que itens o pai e a mãe, o responsável, tem disposição de permitir que a criança escolha. Diz assim, olha, isso aqui você pode escolher, mas esses outros itens não. Exatamente para evitar aquela coisa da surpresa, de entrar na livraria, a criança, ai que lindo, me apaixonei, pai, mãe, é isso que eu quero. Não, esse item a gente já tinha combinado que você não vai escolher. Você vai escolher esse aqui, porque senão ela vai querer dar tesoura
ao apontador tudo personalizado. E aí a conta fica cara. A outra questão também que tem a ver, a partir de uma determinada idade, que nós recomendamos essa questão do dinheiro, que não tem a ver diretamente com o material escolar, mas tem a ver com a vida escolar, é a ideia da mesada. A partir de um determinado tempo, que tempo é esse? No momento em que a criança começa a ter contato com a matemática e a partir de uma determinada série que varia de escola para escola, na verdade agora é ano, né? Ou seja, ela aprende as cédulas, o dinheiro, então você começa a aprender a fazer troco e a partir de uma determinada idade um pouco maior, tem muitas crianças, dependendo do tipo de escola, que vão lanchar nas cantinas. E aí essa coisa de dar o dinheiro para a semana, a semanada ou a mesada, né, que é para o mês, e ela fazer o troco e fazer que aquele dinheiro dê para a semana inteira, né? Então isso é muito importante para ter a noção do orçamento, a noção de poupar. Ah, mas eu quero comprar figurinha para o meu álbum, eu quero comprar um joguinho que eu vou baixar na internet. Então não vai gastar tudo em pipoca, em biscoito, em refrigerante e etc. Então a gente utiliza muito isso da mesada como uma forma de preparar a responsabilidade financeira para a vida adulta, para depois não chegar numa idade economicamente ativa, pegar um cartão de crédito e sair por aí gastando e se enrolando com a dívida. Educação financeira desde cedo, né? Lógico. Bom, por aqui a gente vai ficando. Vanessa, você quer fazer mais alguma pergunta para o professor? Acho que já foi bem esclarecedor as dicas do professor. Professor, muito obrigada. Vanessa, brigadão. Foi Eu ótimo. agradeço. Foi ótimo, obrigado, Gente, vai dar para economizar. Mais tarde a gente vai colocar essa matéria com os tópicos de dicas para você ter esse descontinho aí no nosso site extra.globo.com. A gente vai botar o link aqui nos comentários também para você acessar. Professor, muito obrigada. Queremos você mais vezes aqui debatendo, ajudando a gente a economizar. Prazer. Tchau, Vanessa. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa tarde para todos. Obrigada. Tchau, tchau.